Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Que o rio de água viva invada os corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado pela sua presença aqui. Muitos torcendo pelo futebol ficarem em casa, mas você veio aqui porque eu sou de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre algo que acontece com todo mundo. Não tem nenhum super-homem. Tem algum super-homem aqui? Tem alguém que está com a capa do super-homem aí? Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por crises. E hoje nós vamos meditar sobre vencendo crises. Pastor, vim com uma crise hoje. Você pode estar assistindo pela internet pensando, eu estou em crise. Todos nós passamos por crises. Os grandes homens da palavra de Deus, pessoas que você fala, puxa, pessoas dedicadas ao ministério, está em crise. Olha o que aconteceu, João Batista, irmão. João Batista, quem era João Batista? Um homem que se entregou sua vida inteira para o reino. Foi aquele que proclamou a Jesus, usava roupa com pele de animal, só comia gafanhoto e mel. E a vida dele era proclamar o evangelho. Mas esse homem forte, esse homem que foi muito usado nas mãos de Deus, entrou em crise. Lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, conta essa história. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar-lhe: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Crise. Ué, não é esse João Batista que viu Jesus quando foi batizado, viu a pomba do Espírito Santo sobre a cabeça de Jesus? Foi João Batista que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, fala que no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, convicto, pleno, não tinha crise. João anunciando o evangelho, anunciando Jesus. Esse é aquele a quem eu me referia. Esse eu tenho certeza, eu estou afirmando, não tenho dúvida. Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água. Por isso que eu vim trabalhando no ministério durante todo esse tempo. Foi por isso. Para que ele viesse a ser revelado a Israel. Ele está sendo revelado agora. João falando com toda a propriedade. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer. Ele viu, irmãos. Ele viu o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista está dizendo. Esse é um João Batista. Passou um tempo, João Batista entrou em crise, mandou 2 discípulos, o livro de Lucas diz que mandou dois discípulos dele perguntar para Jesus: mas cadê esse João aqui? Esse João que tinha toda a convicção estava em crise. Óbvio que ele estava numa situação muito difícil. Muitos teólogos presumem que ele estava numa fortaleza de Maquerós. Provavelmente apanhou muito. Ele sabia que ele estava sentenciado à morte, entrou em crise. E às vezes a gente entra em crise. A gente sofre perseguições. Nada comparado a João, mas eu sofro perseguições. Às vezes as pessoas metem o pau na gente na internet. Tudo uns covardes, né, pastores? Não se identificam, tudo anônimo. Mas desce a lenha, fala mal. Não faz nada. Mas tudo que a gente faz está errado. E a gente entra em crise também. Por causa das acusações. A gente entra em crise espiritual. No caso aqui, numa crise de fé.
João não cria mais, às vezes a gente entra. E os grandes homens de Deus também entraram em crise. Paulo fala para Tiago, escreveu uma carta a Tiago dizendo: Elias era um homem, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Mas ele era um homem que entrou em crise. Elias. Olha o que aconteceu com Elias. Elias, irmãos, era um homem que mandou descer fogo do céu. E às vezes a gente está tão pleno na presença de Deus, né? Cheio da unção de Deus. Mas depois, por algum momento, você entra em crise. E eu quero analisar com você que nós somos humanos, somos falhos, temos os nossos erros, mas Deus está aqui para cuidar de você, para cuidar de mim, para tratar de você. Passamos por crises. Elias passou por crise. Um homem que, quando o povo de Israel viu o que Deus fez, ele mandou vir fogo do céu, aquele fogo lambeu o altar, secou toda a água, o povo gritava: só o Senhor é Deus. O povo de Israel começou a aceitar e entender que Deus, só Deus de Israel era o Deus, o único Deus. Mas, em 1 Reis capítulo 19, do 1 ao 4, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Quer dizer, ela falou: vou cortar sua cabeça. Elias teve medo, entrou em crise. O grande Elias. Uau, imagine eu. Imagine eu. Mas Elias entrou em crise. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá, e ele deixou o seu servo e entrou no deserto, e caminhando um dia chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Quer morrer. Já tive o bastante, Senhor, para mim chega. Crise. O inimigo trabalhando na mente de Elias, e às vezes o inimigo vem com tudo na nossa mente. Crise existencial, crise nos vários aspectos da vida. E Elias queria morrer. Tira a minha vida. Olha, irmão, você está parando para pensar, irmão? Um homem deste Deus pedindo para morrer, para que Deus tirasse a vida dele. Sem sentido mais a vida. Um homem que conhecia Deus, que viu os milagres de Deus, um homem que fez tantas maravilhas. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Outro grande homem de Deus. Irmãos, você vai ler comigo o que esse grande homem, Jeremias, foi ou não foi um grande homem de Deus? Olha o que ele fala, irmão. Se alguém fala um texto desse para você, você fala: meu Deus do céu, que essa pessoa, você não tem mais chance. Boa noite, tudo bem? Jeremias disse assim, ela a autoridade está acima de mim, irmãos. Jeremias disse assim: maldito seja o dia que eu nasci. Jeremias. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. Ele está amaldiçoando o dia que a mãe dele deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai. O homem não tinha nada a ver, irmãos. Ele está amaldiçoando. Olha a crise, olha a cabeça como pirou, explodiu. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. O homem não tem culpa nenhuma, irmãos. O homem só foi lá falar: olha, você é um felizardo, você vai ter um menino. E o homem amaldiçoando uma pessoa que levou uma notícia boa. Crise. Seja aquele homem, e começou a amaldiçoar o homem. O homem nem estava sabendo o que estava acontecendo. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Não tem piedade, destrói ele. Coisa sem sentido, sem nexo. Que ele ouça gritos de socorro de manhã e gritos de guerra ao meio-dia, pois ele não me matou no ventre materno. Ele queria que a mãe dele abortasse. Nem fez a minha mãe o meu túmulo. Ele queria que a mãe dele, o ventre da mãe dele, fosse o túmulo dele. Olha a situação.
e tampouco deixou permanente grávida, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Por que eu nasci? Só para ver dificuldades e tristeza. E é isso que quando é em Cristo, só para ver esse mundo tenebroso. Para que tanta luta? Eu não aguento mais viver, eu quero morrer. Por que eu nasci? Será que alguém me disse, já fez essa pergunta? Ou já falou para os seus pais, eu não pedi para nascer? Crise. E terminaram os meus dias na maior decepção. Quer outro herói que entrou em crise? Paulo. 2 Coríntios 1:8 diz assim que: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade. Crise, muito além da capacidade, muito além do que eles puderam suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, a ponto de não querer mais viver. Paulo. Todos esses homens tiveram suas crises. Talvez você já passou por crises e talvez nesse mundo tão tenebroso venhamos a passar por crises. Mas Deus vê as nossas fraquezas, irmãos. Como que Jesus reagiu a João Batista? João Batista estava preso e ele vem com uma pergunta dessa: é você mesmo o Messias? Olha o que Jesus responde: voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo, viu? Fala para João começar a entender. Estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz. Aí Jesus deu uma liçãozinha em João: feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Está escandalizado? Você está esperando o outro Messias. Eu estou realizando todos esses milagres, mas para você não é o suficiente. Eu sou um Deus que operou tanta maravilha na sua vida, mas não é o suficiente. Você ainda não acordou. Você está esperando que Deus vai agir na sua vida. Você está esperando o Messias, João Batista, porque você quer um líder que tire Israel da escravidão de Roma. Você está enganado, você está equivocado, João. Enquanto saíam os discípulos daí, Jesus falou isso para os discípulos de João. Os discípulos de João foram saindo. Aí Jesus se vira para a multidão. Jesus começa a falar, porque provavelmente, irmãos, alguém ouviu essa conversa e criou-se um ambiente. As pessoas falam: será que eu tenho dúvida também? Se João Batista está falando, perguntando se esse é o Messias, o que está acontecendo? Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Aí Jesus começou a falar a respeito de João. Jesus podia falar: viu, gente, vocês estão vendo esse João? Esse João aí, ele é um incrédulo. Ele não viu tudo que aconteceu no meu ministério. Ele viu, ele testificou, ele viu o Espírito Santo sobre mim, e esse homem está com dúvida. Não. Jesus falou outra coisa. Jesus disse assim, começou a falar à multidão a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? João andava no deserto pregando o evangelho. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. O que é um caniço agitado pelo vento? Uma pessoa bipolar. Uma hora está tudo bem, outra hora quer morrer. Ele está falando que João não é assim. Então Deus vê as nossas fraquezas. Como será que Deus nos vê? Então vocês estão vendo um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. João não usava roupa fina. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo. Jesus começou a exaltar João. Sabia da fraqueza dele. Lhes digo, é mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele pregará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Jesus exaltando. Um homem em crise, um homem que tinha apanhado muito. É natural. Às vezes os sofrimentos que a gente sofre, desculpe a redundância, faz com que a gente entre em crise. A nossa cabeça começa a pensar coisas erradas.
Mas Jesus está exaltando. Deus vê os dois lados. Deus vê a nossa fraqueza, mas Deus começa a exaltar. Olha o que João fez. Quem que é João? João foi o que foi enviado como mensageiro na minha frente. E ele pregou, ele preparou o meu caminho diante de mim. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus está tomado à força, e os que os usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então Jesus começou a exaltar o lado positivo de João Batista. Porque quando a gente faz uma autoanálise, a gente só vê coisa negativa. E tem muita gente que já desistiu de tudo. Está em crise e falou, para mim acabou. Deus não... O que será que Deus pensa de mim? Toda vez eu tropeço e fraquejo. Irmãos, não tem nenhum super-herói. Você vê, por exemplo, todos os homens tiveram suas crises, como também nós já tivemos. Deus vê as nossas fraquezas. Pedro, um grande homem de Deus, negou em crise. Não foi uma atrás da outra. 3 vezes negou a Jesus. Mas quando Jesus reencontra Pedro, o que Jesus faz? Pedro, seu traidor. Não. Deus cuida de você e cuida de mim. E quer que você e eu passemos por essa crise. Ele fala, calma. A sua cabeça está... Você me desenrolou, por exemplo, Pedro. Você me traiu, mas não é assim que eu vejo você. Eu vejo você de maneira diferente. Jesus disse, Pedro, você me traiu, você me negou, mas vai chegar um dia que você vai dar a vida por mim. E Pedro morreu por Jesus. Ele falou, eu não sou digno de morrer como Jesus, me crucifica de cabeça para baixo. Aí eu pergunto para vocês, João Batista era forte ou era fraco? O que vocês acham que João Batista era? Era os dois, igual nós somos. Ninguém é forte. Nós somos fracos e fortes, mas como que Deus nos vê? João era as duas coisas. Deus vê e entende que somos assim e temos momentos de fraqueza. Todos nós temos momentos de fraqueza, irmão. Por isso que é bom usar como referência esses grandes homens de Deus. A Bíblia também revela a fraqueza de Davi. Davi foi um homem que cometeu erros violentos, erros assim que eu e você, a gente ia julgar ele e falar, esse aí não tem jeito. O que a Bíblia fala sobre Davi? Como é que Deus via Davi? 1 Reis 15:5 diz assim, pois Davi fizeram o que o Senhor aprova. Uau! E não deixara de obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Como é que Deus via Davi? Do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto, teve uma falha, teve um erro grave, exceto no caso de Urias, o hitita. O que aconteceu com Urias, pastor? Foi um crime violento. Além do adultério com Betseba, Urias era amigo de Davi. Se você não sabe a história, Betseba era casada com Urias e o povo de Israel foi lutar na guerra e Davi não foi lutar, ficou no palácio e andando lá pela sacada do palácio, ele viu Betseba tomando banho, ele se apaixonou por ela, convidou Betseba para vir no palácio, eles tiveram relações e Betseba ficou grávida e Davi sabia, o que eu vou fazer? Preciso passar o pano nessa história, nesse erro meu. Manda chamar Urias. E Urias lá no campo de batalha não entendeu. Eu estou com meus amigos aqui, o povo de Israel lutando, estamos no meio da batalha. O rei Davi me chamou, falou para você descansar, vai para sua casa, dorme com a sua esposa. Aí eles teriam relações, ele ia falar, você está vendo, esse filho não é meu, esse filho é seu. Olha a mente de Davi, pecado pesado. E a palavra de Deus diz que Urias ficou indignado, falou, não, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso com meus amigos. Ele ficou dormindo na calçada, na escada do palácio. E Davi ficou irado, falou, esse homem era para ir para a casa dele. Ele falou, não sou digno, não, vou ver minha esposa, vou ficar aqui descansando e meus amigos lutando, não. Ele falou, eu preciso matar esse cara.
viu? Escreve uma carta que ele vai levar, mas ele não vai ler, mas ele vai entregar para o comandante da batalha. E nessa carta está escrito que Urias tinha que ser colocado na frente da batalha, para o primeiro para morrer. E ele entregou a carta. Naturalmente o comandante leu a carta e colocou ele na frente da batalha e foi morto. Crime violento. Mas Deus está falando, irmãos, eu não estou fazendo apologia ao erro, estou falando que erros acontecem, mas como é que Deus vê você? Como é que Deus me vê? Pois Davi fizeram o que o Senhor aprova e não deixaram de obedecer. Deus cuidou de Davi. Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar de mim. Nesse momento de crise, Ele quer falar com você, Ele quer tratar você. Ele não quer ficar acusando. Se você está vivo ainda, você tem tempo de ser tratado. Hoje é dia de arrependimento. Quando há arrependimento, há uma nova história, uma renovação. Por isso que Deus quer tratar. E muitas pessoas estão desistindo, já desistiu de tudo, assim como esses heróis. Deus não dá ênfase às nossas fraquezas, pelo contrário, Deus podia dar. Está vendo? Você erra toda vez, você fala que não vai tropeçar mais, daqui a pouco você está tropeçando. Mas Jesus chamou Davi de profeta, assim como os discípulos de Jesus. Davi foi denominado servo de Deus e fez esse crime violento. Quem fez um crime igual esse? Acho que não tem ninguém aqui. Mas Deus viu Davi de forma diferente. Deus vê você de forma diferente. Deus não vê com a lupa da acusação sobre mim e sobre você. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de você voltar para os braços do Pai. Não siga esse pensamento de crise, de acusação. Por quê? Porque existe um acusador que nos acusa de dia e de noite, sem parar. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 diz assim: então ouvi a forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Deus e Satanás fica acusando você. Ó Ciro, ó, de novo, olha lá, errou de novo, tropeçou de novo. Deus não ignora o que fizemos de errado. Deus chama a nossa atenção, pois é necessário arrependimento. Enquanto você está vivo, há condição de arrependimento. Você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você não aceitou Jesus ainda, e você está assumindo essa crise para a sua vida toda, e você fala: eu sou um derrotado mesmo, não tem mais jeito, Deus não vai me aceitar. Deus está falando com você nessa noite. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a igreja de Éfeso. O que Deus destaca? Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 6. Conheço as tuas obras, o seu trabalho é árduo, a sua perseverança, exaltando a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento. Então Deus vê coisas que você tem feito. Deus não vê só os seus erros. O ser humano só vê os erros. Você pode ajudar uma pessoa durante muitos anos. Você pisou na bola uma vez, ou você não ajudou, ele acabou. Mas Deus não é assim. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Mas contra você, tem uns erros aí. Porém tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se. Essa é a palavra. Arrependimento. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Volte a ser de novo. É sempre tempo de arrependimento. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Deus sempre vê o positivo. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Nós temos um Deus que não vê apenas os nossos erros. Quando os erros aparecem, Ele vem tratar com eles. Deus quer tratar comigo e com você nessa noite. Pastor, tem um lado meu, tem algo que eu cometo que eu não consigo vencer. Deus quer tratar comigo, quer tratar com você.
1 João capítulo 2, do versículo 1 e 2 diz assim: mas meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar? Porque nós tem um acusador, não tem? Satanás nos acusa de noite e de dia. Só que a gente esquece que a gente tem um advogado, Jesus Cristo. Num júri, primeiro vem uma acusação. Primeiro vem o acusador, vem o promotor, que fala de todos os nossos erros. Satanás é assim, ele começa a acusar de dia e de noite, mas Jesus é o nosso advogado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Porque quando você vai num júri, alguma penalização você vai ter. Obviamente tem casos que você não sofre nenhuma penalização, mas no caso aqui, o nosso advogado, ele já pagou o preço. Ele já pagou o seu erro, o meu pecado. Só que nós temos que reivindicar esse advogado. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Jesus é o nosso advogado. Só faz sentido ter advogado se temos acusações. Todo momento que o inimigo vier na sua cabeça e falar: você está fadado ao desastre, você está fadado à derrota, você vai viver em crise. Não, eu tenho um advogado, Jesus Cristo. Ele está intercedendo por mim. Por mais que venham acusações, por mais que o inimigo me acuse de dia e de noite, eu tenho um advogado, Jesus Cristo. Eu apelo para esse advogado, e ele vai colocar diante de todas essas provas de acusação o sangue dele, e vai cobrir todos esses pecados, todos esses erros. Você crê que existe um advogado sobre você? E ele pagou na cruz do Calvário todos os seus erros. Nós temos que reivindicar esse advogado, Jesus Cristo. Só não devemos viver olhando só as nossas falhas do passado, pois ainda não somos perfeitos. Ninguém é perfeito, irmão. Não existe. Temos falhas e não temos como lidar com a nossa limitação. Somos limitados, assim como todos esses heróis da Bíblia. Temos que entender como Deus nos vê. Deus não me vê e não te vê com um olhar de acusação, Ele vê com um olhar de amor. Nós temos que nos arrepender. Assim como um filho quando erra. Eu, quando errava com meu pai, com a minha mãe, quando eu me arrependia, eu falava: mãe, me perdoa, pai, me perdoa. Eles me perdoavam. Assim é nosso Pai Celestial, Ele quer isso, Ele quer arrependimento, para que haja restauração. Por isso, a partir de hoje, você vai esquecer tudo o que aconteceu no seu passado, e você vai lembrar do advogado Jesus Cristo, e você vai lembrar do sangue de Jesus Cristo, e você vai falar como Paulo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, daqui para frente, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas erradas que eu fiz, das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Deus tem maravilhas para fazer na sua vida, e você é salvo. Você foi justificado pelo advogado dos advogados, Jesus Cristo. Chega de crise, chega de pensamentos de derrota, de acusações, noite e dia. Coloque o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre a sua mente, sobre essas acusações. Jesus Cristo é o teu e é o meu advogado, e não tem inferno, não tem demônio que venha com acusação, qualquer que for, que o sangue de Jesus não aplaque e apague. É o sangue de Jesus, é o único poder que existe no universo, é o sangue de Jesus. Nós temos que colocar em ação essas verdades da nossa vida. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O importante é não desanimar, o importante é continuar. Vamos continuar. Você pensa que tem vezes que eu venho aqui e falo: temos que continuar. Esquece das coisas, esquece das acusações. Não se deixe abater, não se deixe desanimar. Não seja enganado pelas mentiras do acusador, Satanás. Lembre-se de Jesus. Existe um advogado que defende a nossa causa para que haja arrependimento e restauração. Se você tropeçou,
Você cometeu algo que você fala, Deus não vai me perdoar. Olha o que aconteceu com Davi. Olha o que aconteceu com vários homens de Deus. Se você tropeçou, arrependa-se. Ainda é tempo. Deus sempre age com misericórdia e sempre vê o melhor de você. Se tem alguém que está nos assistindo pela internet, que quer se arrepender nessa noite, se tem alguém aqui que quer começar uma vida nova com Jesus e quer se arrepender dos seus erros e começar uma vida nova justificada pelo sangue de Jesus, vem aqui na frente. Tem alguém que quer aceitar Jesus, também vem aqui na frente. Se não tem pela internet, se você mande a sua mensagem, para que nos últimos dias da nossa vida, quando a gente partir aqui dessa terra, se Jesus não voltar, a gente possa dizer como Paulo disse a Timóteo no 2 Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate. Eu não desanimei. Eu entendi como Deus me vê. Eu preciso continuar em frente, por mais errado o que eu tenha feito. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça. Você é digno? Eu não sou digno. Mas está reservada uma coroa de justiça para mim e para você. Você tem a dimensão do que é isso? Eu não tenho. Mas só na eternidade que nós vamos entender. A coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, é só o juiz, só Ele pode delegar isso. Mas Ele aceita o sacrifício do Filho. Justo juiz que dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus Cristo aqui? Aí quando Jesus vier, você vai receber uma coroa. Chega de tristeza, chega de desânimo. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de lembrar do advogado que quer uma atitude sua, de posicionamento, de arrependimento. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendo que o Senhor não me vê somente com os meus erros, mas o Senhor exalta as coisas que eu fiz para o reino, algum dia que eu trabalhei, pelo que eu tenho lutado, tenho tentado viver uma vida diante de Ti, e Deus vê dessa forma. Amém? Que você saia daqui sem crise. Chega de crise. Nosso Jesus levou sobre si todas as nossas crises, todas as nossas angústias, todos os nossos dilemas, tudo que a gente fica pensando. Por isso, irmãos, que você vem aqui na igreja, sentar lá, vou assistir o culto, beleza? É um clube. Depois a gente sai, come uma pizza, ou vai comer uma comida japonesa. Não, estamos trazendo palavra de vida para você, porque a gente está reverberando a palavra de Deus, palavra de vida. Para você sair daqui, para você que está assistindo, tem muita gente que pode estar em crise agora, crise existencial, pensando em tirar a sua vida. Não faça isso, não seja enganado. Muitas pessoas são enganadas por Satanás e cometem suicídio, tiram a sua própria vida, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, é uma vida maravilhosa, plena de paz, mesmo aqui nessa terra cheia de guerra, cheia de pessoas tão toscas, irmão. Estão vivendo um dia que, desculpa falar, a mentalidade das pessoas é o mais depravado possível, o mais lixo possível. E eles querem empurrar de todas as maneiras para os nossos filhos. Eles querem jogar todo esse lixo aí para nós, influenciando. A gente tem que ficar se desvencilhando toda hora. Mas Jesus tem vida e vida em abundância, mesmo aqui nesse plano. Amém? Você ouviu essa palavra? Chega de crise. Lembra-se do advogado. Estou tão sozinho, estou me sentindo tão acusado. A pessoa falou isso. Irmão, esses dias me arrebentaram comigo na internet. E mandam para outras pessoas. Eu leio aqui, e as pessoas mandam para mim. Eu falei, não manda para mim, isso aí é só lixo. A gente fica triste, fica pensando em tudo que a pessoa falou. Olha, é verdade mesmo, hein? Acho que vou parar, viu? Vou entregar meu cargo, falar para minha mãe, falar para o conselho, para mim, parei. Não desanima. Deus é contigo. Ele vê sempre o lado bom. Ele vê o que você tem feito.
Às vezes você ajuda na congregação, você ajuda no ministério, você é um professor da escola dominical, você ajuda na limpeza, você ajuda na cantina, não sei o que você faz, você é um diácono, você faz qualquer coisa, você ajuda os seus irmãos. Deus vê o lado positivo seu. Não pense que Deus é um acusador que olha para você de cima e para baixo. Não. Deus vê sempre o melhor. Lógico que nós pagamos o preço dos nossos erros. Tudo que a gente faz é uma consequência. Nós comemos o fruto daquilo que plantamos. Não tem como você plantar laranja e comer mamão. Se você faz alguma coisa, você vai colher aquilo. Mas o que eu quero dizer para você, que o nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus de amor, que olha para você de uma maneira... Sabe quando você olha para o seu filho quando está dormindo? A gente fica com o coração falando, que coisa mais linda, tanto amor, você quer proteger. Assim é o nosso Deus. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque não precisamos viver em crise. Todos esses homens de Deus passaram por crises, mas o Senhor veio e tratou. Elias, sai dessa caverna, Elias. O que você está fazendo aí, pensando em morrer, Elias? Tem muita coisa para você fazer ainda. Eu vou te usar de uma maneira extraordinária, muito mais do que você imagina. Você vai fazer grandes coisas. Sai dessa caverna. Para de pensar besteira. Não caia no engano de Satanás. Você vai fazer muita coisa pelo reino ainda. Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Chega de crise. Levanta essa cabeça. Começa a marchar pelo Espírito Santo, a marcha da vitória, como dizia o pastor Ciro, Pai. Espírito Santo, ministra no coração dos nossos irmãos, aqueles que estão desanimados, que já estão pensando em desistir, que estão achando que Deus não os ama mais, que Deus olha com um olhar de rejeição. Não, Deus está olhando para você e para mim com um olhar de amor. Vem, meu filho, vem para os meus braços, eu quero restaurar você. Hoje é noite de restauração, hoje é noite de arrependimento. Às vezes as pessoas querem buscar o poder de Deus, querem sentir a presença do Espírito Santo, mas tem um bloqueio porque está em crise. E a cabeça não consegue buscar a plenitude do Espírito Santo porque está em crise. Se acha tão fracassado. É isso que o inimigo faz. Ele quer que eu e você venhamos a comprar essa ideia de fracasso, de desânimo, de parar, desistir de tudo, sair para esse mundo sem rumo e não quero mais viver. Não. Deus vai fazer muitas coisas ainda na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, não desanime, continue em frente, pense no que Deus vai fazer através da sua vida ainda. Pessoas que você nunca imaginou que ia aceitar o Evangelho, vai ser através da sua boca. Você vai abrir a sua boca e vai sair maravilhas da sua boca, e você não vai entender, porque o Espírito Santo vai te usar de uma maneira extraordinária, e você vai trabalhar para o reino nesses últimos dias de uma maneira operante, não só como assistente, não só como frequentador de igreja, mas alguém que está trabalhando para o reino. Não desanime. Deus exalta as coisas boas, e Deus quer tratar as coisas erradas que você tem feito. Em nome de Jesus, leve com você essa palavra, que todas as vezes que o acusador vier sobre você, você não esqueça do seu advogado, Jesus Cristo. Enquanto você está vivo, você tem a chance de reivindicar esse advogado. Você tem seus direitos. Seus direitos foram conquistados ali na cruz do Calvário. Não é por nenhum esforço seu, mas foi pela graça que te alcançou. Nós estamos vivendo ainda a dispensação da graça. Nós estamos vivendo essa dádiva, esse presente que foi dado por Jesus. A nossa redenção através do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, e que você não esqueça do que foi falado hoje aqui. Quando você lembrar e vier na sua mente o inimigo dizer para você, nossa, que crise, eu falo, não estou em crise, eu sou de Jesus, e Ele cuida de todos os meus caminhos, de
tudo dos meus planos, do meu futuro, da minha família, do meu trabalho, das minhas empresas, dos meus negócios, da minha saúde. Tudo o Senhor tem cuidado de mim, Ele vai continuar cuidando até o dia da grande redenção. Por isso eu esqueço de tudo, a partir de hoje, não carregue mais, a partir de hoje, como Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, esqueço das acusações, das palavras pesadas, talvez de pai, de mãe, de autoridade, de família, que tem te machucado há tanto tempo. Deixa para trás, deixa Deus tratar, se arrepende, volta para Jesus. Que você seja guiado pelo Espírito Santo daqui para frente. Tudo que você fizer, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você fica com essa palavra, meu querido? Chega de crise. E tem crise. Você pensa que pastor não passa por crise? Tem. Pastor fica em depressão? Tem. Você viu? Ana Paula Valadão, ela fala, passou por depressão. Mas não é depressão pequena não. Vontade de não viver mais. Ana Paula Valadão. Uma família estruturada, marido, filhos com saúde. Como é que sucumbiu? Pensou isso, só chorava. Se você pesquisar, não é que eu estou sendo fofoqueiro. Ela falou, ela explanou isso. Só ia para o canto do quarto e chorava, que não queria mais viver. Crise. Existe um Deus que tira nós da crise, do lamaçal. Esse é o Jesus que nós servimos. Amém?